Grandes empresas e concorrência. Saiba como as grandes empresas se organizam e descubra a função de cada uma delas dentre as gigantes corporativas globais. O mundo dos negócios, essencialmente aqueles desempenhados pelas grandes corporações empresariais privadas, está organizado em várias estruturas onde nem sempre um produto de seu portfólio concorre com outro, mas agreguem lucros a um mesmo grupo empresarial. Ou seja, um mesmo conglomerado corporativo de empresas privadas, no segmento de higiene e limpeza, por exemplo, pode conter marcas diferentes de um mesmo produto, onde o consumidor incauto ou desatento pode até ser levado a crer que esteja adquirindo algo que concorre com outros produtos similares, mas que pertence a um mesmo grupo de controle empresarial. Desse modo, é importante compreender como as grandes empresas se organizam em seus negócios, onde em boa parte dos casos, o que pode prevalecer é a concentração de mercado, em que práticas anticompetitivas podem comprometer o poder de compra das pessoas. O que é bom para os acionistas, mas nem tanto para consumidores, os quais enxergam mercados cada vez mais concentrados nas mãos de poucas estruturas empresariais. Algo que pode ainda contar com o aval dos próprios governos, através de seus órgãos de proteção à concorrência. Práticas empresariais anticompetitivas. A chamada concorrência perfeita, defendida por alguns economistas liberais, simplesmente não existe, tendo em vista que, em uma situação econômica de tal magnitude, os lucros das empresas se reduziriam bastante e isso não seria interessante tanto para gestores empresariais, quanto para seus investidores. Portanto, entre o final do século XIX e o início do século XX, era muito comum que grandes empresas adquirissem seus concorrentes, como forma de eliminá-los do mercado, para que somente seus produtos fossem hegemônicos, onde com menos concorrência, as empresas pudessem cobrar mais por seus produtos e, em contrapartida, reduzir salários de seus operários, nas linhas de produção. Dentre algumas práticas de concorrência predatória, adotadas pelas empresas estão: truste, quando uma empresa que já detém a liderança no mercado, adquire concorrentes para consolidar sua liderança no ramo de negócios em que atua. Um exemplo é o magnata americano, John Davison Rockefeller, que comprava empresas concorrentes no ramo de refino de petróleo, para tão somente fechá-las. Cartel. O cartel é um outro tipo de prática anticoncorrencial entre empresas, que se dá através de acordos, onde a oferta de determinados produtos é rigorosamente controlada, para manter preços sempre elevados. O maior exemplo de cartel também está no ramo petrolífero, mas não exatamente entre empresas, e sim, por meio de uma entidade que representa as empresas do ramo, através da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que controla a oferta global de petróleo, no sentido de manter os lucros das empresas petrolíferas sempre elevados. Outro exemplo de cartel se dá nos casos em que a oferta de seus produtos não pode ser controlada, mas ocorre através da prática da combinação de preços entre empresas concorrentes de um mesmo ramo de atuação. Nele, as empresas eliminam a concorrência entre elas, apenas adotando um acordo, em que uma faixa de variação mínima de preços é estipulada, visando com isso preservar suas margens de lucros sempre elevadas. Os cartéis, portanto, podem ocorrer desde as fases de produção, distribuição ou mesmo no varejo. Já os trustes ocorrem entre setores produtivos, geralmente industriais, na aquisição de empresas médias, da parte de outras maiores. O caso envolvendo o magnata do petróleo nos Estados Unidos, John Davison Rockefeller, serviu como exemplo da necessidade dos governos em criar órgãos de controle e defesa da concorrência, visando dirimir o controle extremo que um determinado grupo empresarial detém sobre o mercado em que ele atua. Desse modo, nenhum acordo envolvendo grandes empresas que detenham grandes fatias de controle sobre determinados ramos de negócios pode ocorrer sem uma avaliação desses órgãos de controle da concorrência. Dumping. Outra prática comum anticoncorrencial também é o dumping, que se dá por meio da cobrança de preços por produtos abaixo do custo de produção visando eliminar a concorrência, que se verá sem condições de competir em função de não ter as vantagens comparativas em relação ao concorrente que oferece o produto a valores impossíveis de serem acompanhados. Geralmente, o dumping está associado a políticas de subsídios concedidas por governos, incentivos ou renúncia de impostos, além de financiamentos a juros mais baixos que os de mercado, tornando possível que as empresas beneficiadas adotem essa prática e, assim, inviabilize competidores no mercado em que atua, vindo a mais tarde ter o total controle naquele segmento. Medidas governamentais de apoio ou garantia da concorrência entre empresas. No Brasil, foi adotada a Lei 8.884, promulgada no ano de 1994, a qual ficou conhecida como Lei Antitruste, visando combater práticas de união ou acordos entre empresas que ponham em risco ou eliminem a concorrência, onde praticamente o consumidor ficaria refém da conveniência das empresas.
ao redor de ações que apenas elevem seus lucros, comprometendo inclusive a qualidade e a segurança oferecidas em seus produtos ou serviços. CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, foi criado no governo João Goulart em 1962, como órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, para o combate a crimes contra a economia popular, visando coibir o desabastecimento de produtos essenciais. No início, o CAD foi encarado, justamente por sua proposta, como um órgão cuja função era meramente demagógica. Durante os planos econômicos de estabilização, nos anos 1980, em que houve congelamento de preços, o CAD foi incisivo no sentido de autuar empresas acusadas de represar estoques ou simplesmente reduzir o ritmo de produção de alguns produtos, gerando escassez e, com isso, forçando altas de preços. Com a Lei Antitrust de 1994, o CAD passou a ser uma autarquia, vinculada ao Ministério da Justiça, compondo em conjunto com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda, como entidades governamentais que atuam no sentido de coibir práticas consideradas abusivas por parte das empresas. A partir de então, o CAD contou com um corpo de técnicos, os quais avaliam como determinados negócios entre empresas podem comprometer ou não a livre concorrência entre elas, trazendo a possibilidade de que os produtos oferecidos percam a qualidade e fiquem mais caros, em função da concentração de mercado que elimina ou reduz muito a concorrência. O primeiro grande caso importante onde o CAD teve uma atuação imprescindível foi na ocasião em que ocorreu a fusão das duas então grandes cervejarias brasileiras, Brahma e Antártica, que deu origem à Ambev em 1999. Também em 1999, o CAD multou a 3 grandes siderúrgicas brasileiras, Usiminas, Cosipa e CSN, acusadas de formação de cartel, através de seguidos reajustes de preço sobre o aço, produzidos pelas respectivas empresas, entre os anos de 1996 e 1997. Em 2002, o CAD impediu a compra da Chocolates Garoto pela Nestlé. Na época, o órgão de controle da concorrência argumentou não haver outros grandes concorrentes que viessem a fazer frente a uma empresa muito maior e que concentraria todo o mercado no Brasil. O negócio só veio a ser concretizado em 2023, após aval do CAD, o qual entendeu que o mercado nacional de chocolates havia alcançado um certo grau de maturidade e vigor, capaz de suportar o negócio entre as duas empresas. Agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias de regime especial, encarregadas de fiscalizar, regulamentar e controlar a execução de serviços públicos, concedidos à iniciativa privada. No Brasil existe uma agência reguladora para cada setor de prestação de serviços de ordem coletiva, seja nas áreas de energia, transportes, telecomunicações ou saneamento básico. Associações entre empresas permitidas por órgãos de controle da concorrência. Fusões. Dentre as práticas de associação ou consorciação entre empresas, permitidas ou autorizadas por órgãos de defesa da concorrência como o CAD, estão as fusões, joint ventures ou holdings. Essas práticas diferem de outras, que apenas visem eliminar a concorrência, pois estão mais direcionadas a fortalecer empresas, frente à concorrência global de outras, de origem estrangeira, além de visar a redução de custos que podem resultar em preços mais acessíveis aos consumidores. No Brasil, as fusões mais famosas se deram, como já mencionado, através da união das duas maiores indústrias cervejeiras do país, Brahma e Antártica, dando origem à Ambev, que mais tarde se tornou uma subsidiária da Anheuser-Busch InBev, fruto da fusão da cervejaria brasileira e a belga Interbrew. A empresa é praticamente a única capaz de rivalizar com a gigante do ramo de cervejas, Heineken, sediada nos Países Baixos. Outra grande fusão, ocorrida 10 anos depois do surgimento da Ambev, se deu entre as marcas de frigorificado Sadia e Perdigão, originando a holding BRF, acrônimo que se refere à nomenclatura Brasil Foods, para rivalizar com outra gigante brasileira do setor de carnes, a JBS, proprietária da marca Friboi e Seara, a qual concorre diretamente com os produtos da BRF, derivados de proteína animal, especificamente aves e suínos. Contudo, em maio de 2021, a Marfrig, que já detinha o segundo maior mercado no processamento de carne bovina, logo atrás da JBS, iniciou um processo silencioso de aquisição das ações da BRF, inicialmente em cerca de 24,23% no mês seguinte, chegando a pouco mais de 31% de participação acionária na empresa. Em dezembro de 2023, a Marfrig chegou ao patamar acima de 50% de participação na BRF e hoje detém o controle na empresa. Outro caso de fusão muito bem repercutido na imprensa e no meio corporativo foi a união dos bancos Itaú e Unibanco, o que resultou na época, segundo seus executivos, na maior instituição financeira privada do Hemisfério Sul. O negócio foi anunciado em 2008,
mas só foi concluído em 2010. Joint Ventures. As joint ventures, ou consórcios, são formas de associação entre empresas que visam a redução de custos, seja na aquisição de insumos ou no compartilhamento de plataformas de produção e prestação de serviços. Um dos casos de joint venture mais famosos no Brasil ocorreu entre as montadoras de veículos, Ford e Volkswagen, que vigorou entre o final da década de 1980 e meados dos anos 1990, dando origem à Autolatina, cuja sede se situava nos arredores de Buenos Aires, na Argentina. Nessa experiência, houve o compartilhamento de peças de veículos produzidos pela Volkswagen com modelos Ford, ou vice-versa, produzidos nas unidades, tanto do Brasil quanto na Argentina. Outra prática do tipo, ocorre desde 2011 até os dias de hoje, se dá entre a brasileira Cosan e a anglo-holandesa Shell, na qual deu origem a Raízen, no segmento de combustíveis renováveis, como o etanol. Outra joint venture famosa se deu entre a brasileira de produtos eletrônicos SEMP e a japonesa Toshiba, da qual surgiu a famosa marca SEMP Toshiba de televisores. O consórcio entre as duas empresas vigorou até 2015. A SEMP, enfim, adquiriu parte da Toshiba na joint venture, pondo fim à parceria que se iniciou em 1977. Em 2016, a SEMP firmou outra joint venture com a chinesa TCL, passando a ser chamada de SEMP TCL. Afonso Enel, que criou a marca SEMP, acrônimo de Sociedade Eletromercantil Paulista em 1942, morreu em junho de 2024, aos 94 anos. No setor de transporte rodoviário de grãos, existe a possibilidade da união entre as principais empresas do agronegócio, conhecidas, no meio como tradings, que se daria da união entre a ADM, AMAG, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus Commodities, que embora já tenha tido o aval do CAD, ainda não saiu do papel. Holdings. As holdings são empresas, resultado da fusão de outras empresas, ou criadas para abrigar um mix de produtos, pertencentes a um mesmo grupo empresarial. A diferença entre holdings e joint ventures se dá no papel de controle de uma empresa sobre outra. No caso das holdings, são empresas criadas para administrar outras empresas. Já as joint ventures são as empresas consorciadas que administram a terceira empresa, fruto da parceria entre duas primeiras ou mais empresas.